Agora, trazendo o conforto da palavra de Deus, a esperança em Cristo ressuscitado. Olha só, hoje, para quem acompanha ao vivo, né, vamos ter reprises desse programa, e esse tema é sugestivo para qualquer época, mas hoje é dia de finados. E nós vamos falar sobre a importância de crermos na ressurreição da carne. É um artigo do creio, é um artigo do credo, né? Nós cremos na ressurreição da carne. Para o cristão, a morte não é uma tragédia, não é um fim. Ela tem um sentido ressuscitado, um sentido novo. Mas vamos começar clamando sobre nós o Espírito Santo. Música nova foi lançada semana passada. Tive a oportunidade de ter o Frei Gilson cantando comigo, canção do meu DVD. E a primeira que foi lançada, né, chamada Doce Hóspede da Alma, que traz um pouco, eu partilhei no programa aqui esses tempos atrás, um pouco daquela compreensão da teologia oriental ortodoxa, né, do Espírito Santo, que é aquele que redesenha o rosto de Cristo, que foi apagado em nós, manchado pelo pecado, pelas más escolhas, né? O Espírito Santo é esse pintor que vem redesenhar, retocar, né, a imagem de Deus em nós, que às vezes é maculada, né, pelo pecado, pelas más escolhas. Você que sabe, canta comigo. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem, a que o pecado destruiu. Reavive em nós o teu poder. Doce hóspede da alma, doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem, a que o pecado destruiu. Reavive em nós o teu poder. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Vem nos curar, vem nos tocar, Espírito. Vem nos curar, Espírito. Vem nos tocar, Espírito. Vem nos curar, Espírito. Vem nos tocar, Espírito.
vem nos curar, Espírito, nos libertar, Espírito, vem nos curar, Espírito, nos libertar, Espírito, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós consagramos a Ti. Programa para ser feliz dessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, no começo desse programa, vem libertar os corações hoje que estão tristes. Dia de finados não tem que ser um dia triste, um dia de saudade, mas não um dia de angústia e de tristeza. Liberta os corações tristes, liberta os corações sem esperança. Vem, Espírito Santo, redesenha o rosto de Cristo em nós, devolve a nós a alegria, a esperança, a fé. Nós confiamos em Ti, Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O programa de hoje começou atípico, né? Clamando já o Espírito Santo, como eu disse, essa música é nova, né? Foi lançada quinta passada. E hoje, dia de finados, a gente tem que falar, a gente precisa falar sobre esse tema. Creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição dos mortos. Isso é um dogma da nossa fé. Está no creio, né? Melhor dizendo. Nós cremos, gente, a morte para o cristão, ela precisa ter um significado cristão, tá? Claro, a gente teme a morte, mas ela não é uma tragédia, ela é uma passagem, a qual todos nós passaremos, na qual todos nós passaremos um dia ou outro, né? Mas Ju, seja muito bem-vinda, já quero acolher aqui a Juliana Moraes no meu programa, muito bem-vinda, boa noite, Deus abençoe. Amém, Padre, obrigada pela acolhida. Como sempre aí com as suas cores, a jaquetinha tá dando uma quebrada, mas sempre a Ju gosta do laranjado, amarelo. Ju, dia de finados, um dia muito especial, né, pra gente refletir. Eu acho que a igreja é tão pedagógica, Juliana e os demais irmãos que nos acompanham, porque o ciclo litúrgico, esses dias eu ouvia, tem um escritor fantástico, o Dr. Scott Hahn, né? Scott Hahn, como eles falam nos Estados Unidos, aqui a gente chama Scott Hahn, que era um protestante de muitos anos, né? Que viveu uma experiência profunda, se tornou católico, leciona na Universidade de Stumbleville, em Ohio, na Universidade Franciscana, e ele estava dizendo que a liturgia é um movimento, é uma dança no ano, né? Que faz com que em cada ano, a liturgia ela é movimento, né? Ela faz com que em cada ano a gente reviva os mistérios centrais da vida de Cristo, os mistérios centrais do credo. Por exemplo, ele estava dando um exemplo no livro dele que eu estou lendo, que se não tivesse o tempo do Natal, nós iríamos simplesmente vagamente nos lembrar, há 2000 anos Jesus nasceu. Mas como tem o tempo do Natal, nós vivemos, a gente vai à missa, né? Lá está aquele presépio lindo, aquele clima de final de ano, a gente revive o nascimento de Cristo. Na Quaresma, a gente revive os 40 dias de Jesus no deserto, né? É o jejum, é a penitência, é o recolhimento. Na Páscoa a gente revive a alegria da ressurreição e no dia de finados a gente reflete sobre a eternidade, né? Nós não fomos feitos só para esse mundo, filho, filha. Nós fomos feitos para a eternidade e a gente reflete também sobre a finitude da vida, né? E sabe, filha, você, Ju, e quem está em casa, uma coisa que eu percebo que falta muito na nossa era e na nossa cultura ocidental, nós ocidentais estamos banindo da nossa reflexão intelectual e reflexão odierna, né, do dia a dia, o pensamento, a reflexão sobre a finitude da vida. Você já viu algum palestrante famoso aí falando sobre a morte? Você já viu algum curso de coaching escrito assim, prepare-se para morrer? Eu nunca vi, né? É até engraçado, né? Não, mas é assim, olha, 5 passos para você ser um vencedor, né? 5 passos para você vender mais. 5 passos para você se tornar rico. Mas ninguém está falando sobre prepare-se para a morte. Mas isso é um pecado da nossa geração, porque os antigos, eles refletiam melhor sobre isso. Os gregos, berço da cultura, da civilização ocidental, do pensamento científico, filosófico ocidental, eles refletiam muito sobre a morte. Eles tinham adágios, frases muito bonitas, por exemplo. Para os gregos antigos, eles acreditavam que a sabedoria consistia em viver cada dia como se fosse o último, né? Como se você fosse morrer naquele dia, evitando o vício e praticando a virtude em cada dia, né? E a gente precisa pensar sobre isso sem medo, né?
Tem gente que fala, eu não gosto que falem sobre a morte. Eu não vou na missa do padre lá porque ele fala muito sobre morte. Então, se deixar de falar, você não vai morrer. Ou ninguém mais morre. Não, é saudável. Ver sem desespero, ouvir sem desespero, né? E entender que nós não fomos feitos só para essa terra. Nós somos eternos, nós temos alma, nós vamos passar. Essa matéria vai se deteriorar, né? Ela vai se deteriorar. O Concílio Vaticano II tem um documento bonito que fala sobre isso, né? Que a nossa matéria vai se deteriorar, mas a nossa alma é imortal, é eterna, né? E a gente, não é que a gente tem que ser mórbido, pessoas que só ficam falando da morte, mas a gente tem que pensar nela. Jesus disse numa das parábolas, Ju, que a morte viria como um ladrão. Você conhece aquela passagem, né? Vigiar e orar porque a morte viria como um ladrão. E eu vou ser honesto, para mim era muito vaga essa expressão, sabe? Eu falava, a morte virá como um ladrão, mas como assim, né? A morte, o dia do Senhor, né? E esses dias eu vivi uma experiência, vou contar para você que está aqui, que está em casa, você não vai rir do padre, tá? Que eu estava todo feliz que eu ganhei uma bicicleta, né? Estava pedalando para todo lado e mandava uma foto para um padre. Estou pedalando, outro padre, pedalei, tal, aquela alegria, né? Estava com problema na perna, não podia correr. Aí eu andei, acho que 1 mês e meio com a bicicleta e deixei lá na minha casa, né? Aí eu fiquei uns 5 dias sem ver a bicicleta, que não deu para eu pedalar, correndo, gravando. Aí eu cheguei para pedalar, o dia que foi, acho que foi esta passada. Eu falei, mas cadê minha bicicleta? Que estava aqui, né? Perguntei para um padre, eu moro com muitos padres, né? Perguntei para um padre, perguntei para outro. Não, padre, ninguém viu. Mas estava aqui, no 2º andar. Não, ninguém viu. Como é que entraram na minha casa, dentro da Canção Nova, e roubaram a bicicleta? Sabe? Mas o mérito da questão não é nem o roubo ou não o roubo, né? É que isso me ajudou a entender essa parábola. Porque Jesus fala no Evangelho que o dia do Senhor, ou a sua morte, né, virá como um ladrão. E como o ladrão vem? Eu não estava esperando. Ele não mandou um WhatsApp para mim, olha, padre, hoje à noite eu vou roubar sua bicicleta. Nem fez uma live do roubo, né? Mas simplesmente, a hora que eu percebi, ela veio. E um padre que mora comigo falou hoje para mim isso, me tocou. Falou, padre, estava pensando no que aconteceu em casa e tal. E Jesus falou que a morte vem como um ladrão. Você viu como um ladrão vem? Aqui ele falou e ficou, sabe quando fica ruminando, né, no meu coração? E eu falei, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que estar preparado. Porque como aquele ladrão foi lá, pegou minha bicicleta, eu fui perceber 4 dias depois. Mas a morte é assim. Ela não manda recado. Ela vai chegar um dia ou outro. Isso não tem que causar pesar e medo na gente. A gente tem que estar preparado, vivendo em estado de graça sempre. Vivendo os sacramentos, buscando a conversão com sinceridade, gente. Com seriedade. Não dá para terceirizar a nossa vida espiritual para os outros, tá? É ter humildade para aceitar a nossa condição finita, mortal. Somos mortais, somos finitos. E é interessante, eu já vou pegar a passagem bíblica, estou até fazendo uma introdução comprida, mas é que isso mexeu comigo, pensando assim, como que é, né? Simplesmente chega e te acomete. Mas eu percebo, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, né, que me fez concluir isso. Você sabia que cada geração, presta atenção, em cada geração as pessoas agem como se fossem eternas, como se estivessem reinventando a roda, né? Nós somos muito importantes, nós estamos vivos, a nossa cultura, a nossa música, gente. Por isso que eu acho que um dos grandes pecados do nosso tempo é que as pessoas estão deixando de ler. Muitas pessoas deixando de ler e ficando muito na tela, né? Muito sempre na tela do celular, na tela em geral, porque a leitura te conecta com uma sabedoria milenar, né? Mas cada geração se acha infinita. Por isso não pensa na morte, por isso se acha no direito de prejudicar os outros, de viver na impureza, de viver na depravação. Tem gente que ganha a vida com negócios construídos como base no prejudicar os outros, no passar os outros para trás, na mentira, na agiotagem, né? E agem como se fossem eternos, ou seja, nós somos muito bons, esquece que vão morrer, como tantas gerações antes da gente morreram. Nós temos essa oportunidade de estar vivo, de estarmos vivos, filho, filha. Mas nós não somos deuses, não somos demiurgos, não vamos durar para sempre. Nós temos um tempo finito, demarcado nessa terra. E precisamos fazer o melhor que nós podemos com esse tempo que Deus nos dá, com essa vida única, finita, rápida, fugídia, passageira. Mas cada geração se acha o máximo. Nós somos a geração, nós estamos no poder, nós temos a cultura. Gente, isso vai passar. A matéria, a vida passa. Como dizia São Rafael Arnaz, Barão Arnaz, né?
Nada que tem fim é grande. Eu tenho rezado muito com essa frase, tenho repetido ela aqui. Porque se tem fim, não é grande. Nada que tem fim é grande, só Deus não tem fim. E às vezes a gente constrói a nossa vida em coisas que têm fim, que passam. Então um dia como hoje é um dia de nós refletirmos na vida eterna, na eternidade. É um dia de nós entendemos que a morte virá como um ladrão, né? E estamos preparados. Não é, ai meu Deus do céu, eu vou ficar com medo. Não é isso, filho. Não tenha medo, tenha fé, mas esteja consciente com humildade. Como eu falei, o que falta para as gerações às vezes, essa humildade. De entender, eu sou apenas um ser humano. Nessa época, cumprindo o papel que daqui a poucos anos não estarei mais aqui. Eu não sou eterno. Até os imperadores estão todos mortos. Os que causaram a Segunda Guerra, as guerras precedentes, estão mortos. Você só tem uma vida para fazer muita coisa boa, muita coisa ruim. Opte pelo bem, para que você viva bem aqui, feliz com Deus e também construa a sua salvação eterna com o Senhor, né? Mas vamos lá. Eu vou ler então a passagem, que é Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Essa passagem é linda. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção, com a glória que há de ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção, ou seja, não merecem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Você sabia que São Paulo, quando ele estava falando disso ali, na carta aos Romanos, era um discurso sobre aquilo que a gente chama de escatologia, né? O discurso sobre o fim, né? Sobre a volta de Cristo, sobre a nossa morte, a redenção do nosso corpo, a ressurreição. E Paulo estava dizendo, vocês estão vivendo as lutas desse tempo, dessa vida, onde ainda há choro, a morte, a dor, a desigualdade. Mas os sofrimentos do tempo presente, dessa vida perecível, nem merecem ser comparados com a glória que Deus vai revelar em nós e que Ele tem preparada para nós. Ou seja, as lutas dessa vida nem merecem ser comparadas com a glória do céu. Claro, a gente tem que viver bem aqui, mas com um olhar voltado para a eternidade, crendo na ressurreição. Nós vamos um dia passar, mas vamos ressuscitar com Cristo. Sabe, a glória que Deus vai revelar nem merece ser comparada com os sofrimentos de hoje. Sabe? E o que muitas vezes faz com que o sofrimento da gente se torne muito pesado é uma outra coisa, falta às vezes uma coisa para a gente balizar, para a gente comparar. Por exemplo, se quando a pessoa está na faculdade, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, sofrendo, se ela comparasse, nossa, daqui a alguns anos eu vou ser médico, ou daqui a alguns anos eu vou ser advogado, daqui a alguns anos eu vou ser professor, daqui a alguns anos eu vou me formar em educação física e vou poder viver disso. Ou nós no seminário, né, a gente estuda muito padre antes de ser padre. Daqui a alguns anos eu vou ser padre, eu vou poder pregar, eu vou poder ajudar as pessoas, eu vou poder me confessar às pessoas, né, celebrar missa. Então quando você baliza o seu sofrimento de hoje com aquilo que vai vir como fruto do seu sofrimento, o sofrimento de hoje se torna mais leve, tem mais sentido, né, diante do que esse esforço de hoje vai te acrescentar amanhã, né? Então, São Paulo está dizendo, olha, diante de toda a luta, diante de todo o sofrimento de hoje, olhe para o céu, olhe para frente, olhe para o que Deus prepara para você. O sofrimento do tempo de presente, a finitude, a dor, as lágrimas desse tempo, nós estamos num vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, nem merecem ser comparados com a glória que Deus tem preparada para mim e para você. Então todo esforço é pequeno comparado ao céu, à vida eterna com Deus, à ressurreição com Jesus, sabe? E hoje à tarde eu li um texto de Santo Ambrósio, doutor da igreja do século IV. Na verdade foi uma homilia que ele fez ali no velório do irmão dele, né? Santo Ambrósio é um grande santo, foi responsável pela conversão de Santo Agostinho, era o arcebispo de Milão, né, no século IV. E ele disse assim, que a morte no fundo é um bem. Olha só o que Santo Ambrósio disse, eu vou explicar. Porque Santo Ambrósio estava explicando. Uma vida eterna num mundo como esse, cheio de desigualdade, violência, malícia e corrupção, seria uma condenação injusta. Porque a morte, ela redime, ela iguala a todos. Os bons morrem, os maus morrem. Os ricos morrem, os pobres morrem. E a gente começa novamente numa vida eterna, colhendo os frutos do que a gente semeou aqui nessa terra. Então Santo Ambrósio dizia, eu concordo, que uma vida eterna nesse mundo, no qual
uns poucos têm tudo e esmagam os pobres, num mundo como esse, numa vida na qual a gente sofre tanto, a gente é humilhado, a gente chora, a gente tem sentimentos tão baixos, né? As coisas nos atingem, seria uma condenação. Então a morte corporal, no fundo, dizia Santo Ambrósio, na homilia do velório do irmão dele, tá? É uma redenção, é uma libertação dessa condição. E como o livro do Apocalipse diz, lá não haverá mais morte, nem choro, nem dor. É isso, gente. Cremos na vida eterna. Olha só, nós vou ler uma mensagenzinha. Você sabe que aqui no programa Para Ser Feliz, uma mensagem, melhor dizendo, é você quem faz acontecer o nosso programa. É você, mandando mensagem via WhatsApp, via Instagram, via Twitter, Facebook. O padre está aqui para ler, para responder suas mensagens. E eu vou chamar uma mensagem via WhatsApp. Dá tempo ainda, Gabi? Nós lemos aqui uma mensagem via WhatsApp. Boa noite, Padre Adriano, me chamo Janaína, moro em Ribeirão Grande. Como lidar com luto quando alguém comete o suicídio? Olha só, Janaína, eu agradeço a sua pergunta. No começo do segundo bloco, a gente tem um pouquinho de tempo para fechar esse bloco, eu volto com essa pergunta, pode ser? Porque ela vai me tomar um tempinho maior, né? E eu quero explaná-la com mais exatidão, porque o Padre está nós temos, na verdade, agora pouco tempo para ir para o intervalo. Enquanto isso, eu vou ler uma mensagem aqui que chegou via o Instagram, que já está aparecendo aí na sua tela, se não vai aparecer. Boa noite, Padre. Você pode rezar por mim? Ultimamente tenho tido dias aflitos. Há um tormento na minha cabeça que está me tirando a paz. Por favor, Padre, reze por mim. São pensamentos muito ruins. Filho, olha só, te aconselho em primeiro lugar a fazer uma oração de renúncia, renunciando no nome de Jesus esses pensamentos opressores, negativos, né? Mas também entenda o mecanismo desses pensamentos negativos, porque às vezes o nosso corpo está nos dando um recado que a gente não está entendendo. Quando vem o cansaço extremo, os pensamentos negativos, né? Talvez o teu corpo está te dizendo, olha, você está exigindo demais da sua cabeça, você está se cobrando demais, você está se preocupando demais, você precisa descansar, né? Entenda o recado que o teu corpo está te dizendo, mas também existe a dimensão espiritual, tá? Claro. Faça uma oração de renúncia, renunciando no nome de Jesus esses pensamentos. Procura fazer um momento forte de oração, procura ler a palavra mais. É a força da palavra de Deus, sabe, gente, que vai blindando os anéis da nossa mente, que vai blindando a nossa mente contra os ataques do mal, né? Claro, a palavra de Deus, os sacramentos. Leia a palavra todos os dias, peça o sangue de Cristo sobre a sua mente. E entenda o que está causando esses pensamentos. É um quadro de ansiedade? É a morte de alguém? É uma tristeza profunda? Enfim, é um estresse, você está sendo exigido demais no trabalho? Pensa sobre isso, tá bom? Rapidinho, breve intervalo, a gente já volta aqui no programa Para Ser Feliz e eu quero ajudar você, conversar com você. Eu vou responder a pergunta da Janaína de Ribeirão Grande, quero responder a sua mensagem via Instagram, via WhatsApp também. Rapidinho a gente está de volta. Vem me curar, Espírito, vem me tocar. Vem me curar, Espírito. Vem me tocar, Espírito. De volta com o programa Para Ser Feliz. Olha só, nós cremos na ressurreição. E forte o texto de Santo Ambrósio que eu citei aqui antes do intervalo, porque esse mundo, se a vida eterna fosse aqui, gente, seria uma condenação. Mas para onde nós vamos, o sofrimento daqui não merece nem ser comparado com essa glória que Deus vai revelar em nós, tá? É uma glória incomensurável, como diz São Paulo também na carta aos Romanos em outra passagem, né? Não dá para medir com categoria humana. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração jamais imaginou. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá? Olha só, quero agradecer já de coração você, sócio evangelizador da Canção Nova. Muito obrigado, é você que mantém essa obra de Deus, essa obra de evangelização, tá? Obrigado pelo seu sim, pela sua generosidade. Para você que não sabe, que está chegando agora aqui, hoje, a Canção Nova é uma obra de Deus que evangeliza 24 horas por dia, através dos meios de comunicação social, sem propagandas comerciais. Quem
mantém essa obra, é o sócio evangelizador que contribui mensalmente ou que doa sazonalmente ali, mandando um pix, enfim, ajudando a Canção Nova quando possível, né? Muito obrigado você que é sócio, que ajuda, que acredita nessa obra, que fala de Deus, que leva a salvação 24 horas por dia. E você que não é sócio, se quiser se tornar, é só acessar agora clube.cançãonova.com, o Clube da Evangelização, que é o coração aqui da obra. Está com uma campanha linda chamada Minha Família Está Protegida pelo Sangue de Jesus. Então você que contribuir com o boleto extra, você tem o boleto regular, vai o boleto extra nos meses de outubro, novembro e dezembro, agora já temos 2 meses só, né? Você vai participar dessa campanha e em dezembro vai receber um kit fantástico aí com sacramentais, com água e sal para você depois abençoar, né? Se tornar sacramental, a gente não manda abençoado, mas é muito legal, um instrumental de proteção para a sua família. Se intere, participe mais acessando clube.cançãonova.com, tá? Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. E também nós temos os produtos de evangelização da Canção Nova, os vestuários. Tem umas camisetas de São Miguel Arcanjo que ficaram tão bonitas. Eu ganhei uma, fui visitar minha família, acabei usando lá. Linda, linda, linda. Você pode acessar loja.cançãonova.com, conhecer os nossos vestuários, os livros, os CDs. Essa música também que eu cantei, você pode ouvi-la no Spotify, no Deezer, se chama Doce Hóspede da Alma, nas plataformas digitais. O clipe também está lá no meu canal, Doce Hóspede da Alma, bem bonito, com a participação do Frei Gilson. Tem os livros, como eu falei, tem aqui 2 livros meus, mas lá no loja.canção tem aqui o livro Conquistando a Liberdade Interior, que é um livro de cura interior profundo, com meu testemunho de vida também, bem legal, muito bom. E tem muitos livros bons de irmãos da Canção Nova no loja.cançãonova.com, os materiais do Monsenhor Jonas Abib. Estamos celebrando o jubileu dos 50 anos de batismo do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Eu sou fruto do batismo no Espírito Santo do Padre Jonas, né? Todos nós aqui na Canção Nova e milhares de pessoas. Então tudo isso, loja.cançãonova.com, os produtos do Monsenhor e dos membros da Canção Nova você encontra lá. Olha, quero também acolher com carinho quem enviou a sua carta para nós, a querida Lourdes Gomes, lá de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Obrigado, Lourdes, rezando pelas suas intenções, tá? Também a Maria Julieta Fagundes, de Campinas, São Paulo, que enviou sua cartinha para nós. E a Lígia Maria Vicente Penha, do Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Lígia? Você é muito querida. Lígia viajou em peregrinação comigo uma vez, é uma querida, enfrentou uma enfermidade muito séria há pouco tempo atrás, mas graças a Deus está bem, né? Tá aí. Então vamos lá, gente. Estou aqui com o celular, com as mensagens do Instagram, que não param de chegar, né? Graças a Deus, muitas pessoas enviando mensagens aqui para o Padre. E também eu quero já voltar, já tem gente falando aqui, não me identifique, gostei, se você quer que seja uma mensagem, algo muito particular, você não quer que eu fale o seu nome, é só você escrever. Padre, por favor, não me identifique, tá? Vamos voltar então para aquela mensagem, menina, você está aí da Janaína, a mensagem? A gente pode ter de novo, por gentileza? Boa noite, Padre Adriano, me chamo Janaína, moro em Ribeirão Grande. Como lidar com o luto quando alguém comete suicídio? Janaína, obrigado pela sua pergunta. O luto é sempre difícil, né? Nós, apesar de termos sido criados para a eternidade, né? Santo Agostinho dizia que a nossa alma está inquieta e ela não descansa enquanto não repousar em Deus. Nós fomos criados sim para a eternidade, né? Mas nós nos apegamos à matéria, porque é o que a gente pode ver, né? Nós nos apegamos às pessoas. Então perder alguém é muito difícil. Perder é difícil. Ainda mais quando acontece numa circunstância trágica como o suicídio, porque você sabe que a pessoa quis encerrar a sua vida. Em primeiro lugar, eu penso que sempre o caminho para tudo na vida, o primeiro e mais eficaz caminho para tudo na vida, para superar tudo na vida, é a oração. Rezar muito rezar pela alma das pessoas, uma missa ali em sufrágio. Hoje, dia de finados, a gente reza pelas almas dos falecidos, né? Mas também rezar a sua vida, as suas emoções diante de Deus. Buscar força em Deus na oração, sabe? Buscar se fortalecer em Deus na oração, porque é um baque. É um baque, sim, a gente sente. É um baque bem consistente, né? A gente sente quando alguém na nossa família, alguém que a gente conhece, se suicida. Mas comece rezando, se fortalecendo na oração e também entendendo, né? Racionalizar o processo às vezes ajuda. Nem sempre a pessoa que se suicida, claro que o suicídio nunca é um caminho, tá, gente? Não é o que Deus quer, não é da vontade de Deus. E existem sempre formas de lidar com o problema, com Deus, com a ajuda de outras pessoas. Às vezes o inimigo mesmo nos tenta, fazendo a gente acreditar que não tem solução para o problema, mas sempre tem.
Deus sempre pode abrir um novo caminho, Deus sempre pode fazer algo novo, Ele pode tirar algo novo do nada, criar algo novo do nada. Deus é Deus, tá? Ele pode. Mas a gente tem que racionalizar o processo e entender que nem sempre a pessoa quis se matar. Ela quis acabar, eliminar a dor que ela estava sentindo. Ela não teve estrutura psicológica para suportar, ou talvez ela mesma não tomou os remédios ou não teve a ajuda que precisava. Existem predisposições genéticas também, sabe? E é preciso entender quando acontece um suicídio, ou uma morte em geral, que o que a gente pensar, os culpados que a gente eleger, escolher, as justificativas, isso não vai trazer a pessoa de volta. As justificativas, os culpados, não vão trazer a pessoa de volta. E eu acredito que há uma sensatez na verdade e assumir isso. Aconteceu na minha casa, aconteceu com meu filho, aconteceu com meu irmão, aconteceu com alguma pessoa, infelizmente aconteceu, sabe? E o ser humano, nós somos dotados daquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de alma racional, né? A gente é diferente de qualquer outro, vou usar o termo animal, né? Nós não somos animais, claro, na conceituação científica para dizer, né? Somos mamíferos, etc. Mas nós somos diferentes de qualquer animal. Por quê? Porque você não vai ver uma vaca, por exemplo. Eu estou depressiva, porque ela está se comparando com a outra vaca e colocou silicone na teta. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é engraçado, ele é esdrúxulo até, né? Ou você não vai ver um macaco triste porque o outro macaco tem um penteado mais bonito, fez uma chapinha. Não. O macaco, a vaca, eles se norteiam pelas necessidades básicas de sobrevivência. Tenho capim aqui no cada vaca? Estou feliz. Eu tenho uma banana, água para beber, o macaco? Estou feliz. Agora, o ser humano, nós temos a alma racional e nós temos necessidades emocionais. Então, o ser humano é complexo, ele se entristece porque ele se compara, né? Mas muitas vezes o que nos entristece, o que nos faz desistir da vida, é o que também? A falta de maturidade para lidar com os processos, com os sofrimentos, com as perdas, com as provas, com aquilo que nos sufoca, né? Sabe? Tudo isso, essa falta de maturidade, faz com que a nossa alma se apequene. E a gente vai se tornando egoísta demais, só vê o nosso sofrimento, né? Por isso que a cura, muitas vezes, para a depressão, para a ansiedade, está na alteridade, né? Você ajudar outras pessoas, você ouvir outros corações, outras histórias, isso ajuda demais. Mas, filha, em primeiro lugar, como eu disse, aceita que aconteceu, o ser humano é assim, o ser humano se entristece, o ser humano tem essas coisas. Onde tem ser humano vai ter problema, vão ter coisas boas, mas também vão acontecer problemas, insatisfações, problemas, culpas, etc., né? Isso vai acontecer. Sabe, infelizmente é assim que a gente funciona, né? Buscar muita oração, se fortalecer em Deus e racionalizar o processo, se libertar da culpa. Sempre quando alguém morre, a gente já tem uma tendência a se culpar, sabe? Quando é do suicídio, então, a pessoa se culpa muito mais. E olha, não se culpe, tá? Eu tenho certeza que você fez o que você achou que você devia fazer, o que você podia fazer, né? Entregue essa pessoa para Deus, a misericórdia insondável de Deus, infinita de Deus, né? E siga o seu caminho, com fé, com confiança, sem se desesperar. E tem coisas, gente, que eu não tenho a pretensão de dizer para você por que a pessoa se matou. Não. Você vai ter que viver. E tem coisas que a gente vai entender também. Eu acho que na eternidade, diante de Deus. Sabe? Sei que a misericórdia de Deus é infinita, é insondável, né? E a gente tem que aprender até com essas coisas, sabe? Até dessas tragédias. Não é que Deus quer essas coisas, Ele não quer. São circunstâncias humanas, a fraqueza humana, a liberdade mal utilizada. Mas Deus se utiliza até disso para nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, né? Nos fortalecer. É na provação que a gente cresce. A gente é provado, às vezes é uma pressão para a gente ser aprovado e subir de nível, né? Tá bom, filha? Deus abençoe, força aí na sua missão. Como eu disse, é uma matéria ampla, eu não tenho a pretensão de te dar as respostas mágicas e, sabe, não, é um caminho, né? Estou te apontando caminhos para que você lide com isso e vá para frente, né? A vida precisa continuar, tá bom? Olha só, quero te chamar aqui mensagens agora via Telegram, muita gente aqui, Telegram não, desculpa, Instagram, né? Muita gente aqui conosco.
Aqui uma pessoa, não é dentro do assunto, mas eu vou ler. Por favor, padre, ore por mim, um rapaz. Hoje recebi a notícia que serei pai, mas estou confuso, com medo. Não era o que eu esperava para o momento. E quero vencer esse medo. Filho, se Deus permitiu, se veio essa criança, Heitor, acolhe com carinho, tá? Acolhe com carinho, sem medo. É uma bênção. Quando vem a criança, a paternidade vem junto, a maternidade vem junto. Não fica preocupado, eu sei que é caro, fralda é cara, mas se abra a vida, Deus vai te ajudar. Faz o seu melhor, vai atrás, trabalha, é claro. Mas Deus vai te fortalecer, filho, vai dar certo, tá? Olha só, muita gente aqui conosco, muitas pessoas pedindo oração. Padre, peço que o senhor ore por mim, pois eu perdi o meu marido ano passado. Desde então, eu sinto muito medo de tudo. Ore por mim. Por favor, padre. Esses medos são horríveis. Oi, Daiane. Filha, claro, o padre vai rezar por você, tá? Mas é natural, né, filha? A morte de alguém, sobretudo quando é um marido. Quantas viúvas estão me ouvindo hoje? Viúvos. Quantos pais que perderam filhos. Filhos que perderam pais nessa pandemia. Ou por outras razões, né? A morte de alguém que a gente ama também nos traumatiza um pouquinho, entendeu? É um trauma, né? Porque é como se algo da gente morresse com aquela pessoa, dentro da gente, né? Então, filha, claro, já faz um tempo, né? É preciso que você queira reagir, que você queira se restabelecer, se levantar, tá? Mas olha, tenha paciência também, né? Aos poucos as coisas vão se aquietando dentro de você. Se fortaleça na oração. Sua comunhão com Deus te faz forte para enfrentar qualquer coisa, para vencer os problemas da vida, tá? A gente tem que se fortalecer na comunhão com Deus. Comunhão com Deus nos faz fortes demais para vencer os problemas da vida. E também se abra, né, para você se relacionar com outras pessoas. Digo, não estou falando de um relacionamento afetivo somente, mas com a sua mãe, com os irmãos. Amizades, se abra para ajudar alguém. Se a gente soubesse o quanto que ajudar alguém nos faz bem, sabe? Fiz até um programa, vou fazer um programa melhor, para falando sobre como isso libera a ocitocina no nosso cérebro, o hormônio que causa o bem-estar, ameniza a preocupação. É científico hoje, né? Porque Jesus já falava, é dando que se recebe, né? Então se abra para ajudar outras pessoas, para escutar outros corações, que isso ajuda demais também, tá bom? Recebi também uma mensagem aqui, já ia ler o nome da pessoa, já vi escrito aqui, não me identifique. Padre, boa noite. Queria saber como faço para tomar melhores decisões. Às vezes me encontro indecisa entre muitas coisas e, por consequência, acabo perdendo muito tempo por ficar pensando demais. Em algumas situações do dia a dia eu fico muito indecisa e quando faço a escolha fico pensando se fiz certo ou não. Olha, não dá para saber porque você não falou a sua idade, mas você parece muito novinha, pelo que eu estou vendo aqui na foto, adolescente, jovenzinha. Filha, olha, eu vou ser sincero. Existe aquilo que o Kierkegaard, um filósofo dinamarquês muito conhecido e muito citado por Bento XVI, ele dizia que ele escreveu um livro, né, falando sobre o conceito de angústia, né, como é que fala? Tem uma linha da filosofia que ele representa, que eu não me recordo agora como é que chama. Mas enfim, ele falava do conceito de angústia, a angústia que precede a escolha, né? E ali ele analisa, nesse livro e num outro também, o caso de Abraão e Isaac. Abraão que decidiria se ofertaria Isaac ou não como sacrifício, né? No livro do Gênesis. Então, a escolha sempre gera uma angústia, né? Mas não adianta, ainda mais você que é jovenzinha, adolescente, a gente tem que ir escolhendo, a gente tem que ir fazendo. Porque a gente vai se aprimorando também no exercício, né? Claro, tem escolhas que são definitivas, são mais sérias, né? Mas o que eu te aconselho? Santo Tomás de Aquino, quando ele escreve no Tratado de Prudência, falando sobre a virtude da prudência, ele fala de uma das características ali, da virtude da prudência, que chama foresight. Em português seria a capacidade de analisar o futuro, de ver as condições que você tem, as possibilidades que você tem, né? E fazer uma escolha assertiva pelo bem em pouco tempo. É uma das características da virtude cardeal da prudência, dizia Santo Tomás de Aquino. Então, o que eu te aconselho? Procura ser uma moça, uma mocinha, já vi que você é uma mocinha ali de Deus, né? Já vi no seu perfil, que busca Deus, que busca conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a história dos santos, a tradição, o magistério, né?
Porque isso vai iluminar a sua consciência, vai formar a sua consciência e te dar luz para você fazer melhores escolhas, boas escolhas, com aquilo que você tem diante de você no dia a dia. E às vezes, pensar demais atrapalha. Então, tipo assim, analisa a situação e faz uma escolha. E tenha humildade, filha, para reconhecer que nem sempre a gente vai ganhar em tudo. Porque, por exemplo, eu escolhi vir hoje com essa blusa verde aqui, né? Essa blusa verde meio abacate aqui. E por vir com essa blusa verde, eu não vim com uma outra blusa azul escura que eu gosto. Eu não vim klezma, né, roupa de padre aqui. Eu não vim com outro klezma preto, que também eu gosto. E eu escolhi, o cinegrafista não vai ver, vim com um sapato um pouco mais verniz. Então eu não vim com um sapato preto, que eu costumo vir. Vou vir até para cá. Se o cinegrafista quiser mostrar esse 45 aqui. Isso é um baita de um sapato, né? Eu não vim com outro sapato que eu costumo vir, porque eu escolhi esse, né? Olha só. Então, a vida é feita de escolhas. E quando você escolhe uma coisa, automaticamente você abandona a outra, porque não dá para ter tudo. E às vezes é o orgulho que nos faz querer ter tudo, viu, gente? É o orgulho, aquela pessoa que quer ter tudo, não quer perder nada. Isso é orgulho, vaidade. Preciso ser mais humilde. Eu não posso abraçar o mundo. Por exemplo, eu escolhi ser padre. Eu não posso casar. Eu escolhi casar. Não posso, a pessoa que escolheu casar não pode ser padre. E assim sucessivamente. Então existe uma angústia que precede a escolha? Existe. Mas a escolha precisa ser feita. A escolha precisa ser feita. A gente precisa escolher. E arcar com as consequências da escolha. E saber que você não vai acertar sempre. Você é jovenzinha. Então vai escolhendo. Errou. Se deu certo é vitória. Se não deu é aprendizado. Não desanima. Vá para frente. Tá bom? Vamos lá para o WhatsApp então. As perguntas hoje estão muito boas. Então o padre está gastando um pouquinho mais de tempo. Boa noite, padre. Sua bênção. Há 1 ano Deus levou minha mãe para morar no céu. Fiquei destruída porque foi um susto. Ela sofreu um infarto. Veio como um ladrão, Ju, como eu estava falando. Um infarto fulminante, né? Nesse mesmo ano, meu casamento de 3 anos acabou. Mais um choque. Eu não esperava. Para ficar mais difícil, eu e meu irmão não nos falamos. Fui proibida de ver meu sobrinho. Hoje moro com meu pai e minha irmã de 12 anos. Cuido deles. Estou sofrendo muito com a depressão, que só me faz pensar coisas ruins. Chego a pensar em suicídio. Preciso de uma orientação. Querida, você não colocou seu nome aqui, mas em primeiro lugar, meus sentimentos a todas essas diante das suas perdas, né? E também eu respeito muito o seu sofrimento, a sua situação, tá? Isso é sagrado para mim, para Deus. O seu sofrimento aqui é visto com muito respeito. Então, segura a mensagem aqui para mim, Rose, por gentileza. Mas veja bem, foi uma sucessão de perdas, de realidades inóspitas ali, difíceis de digerir. A perda da mãe, pelo que eu percebi, você era bem apegada à mãe. E mãe é mãe, né, gente? A gente só tem uma, não tem mais. Biológica ali é uma mãe só, claro. A gente cria laços, na adoção a gente constrói, o pai constrói um laço profundíssimo, claro, é materno, é paterno. Mas eu entendi o que você está querendo dizer. Era a sua mãe, né, você perdeu ali. Depois, foi um infarto fulminante, veio como um ladrão à morte, como eu falei, né? E depois o casamento acabou, depois o seu irmão e você tiveram um desentendimento, não sei por que motivo, e o circo foi se fechando, né? O cerco foi se fechando. Agora, olha, a vida proporcionou experiências dolorosas para você. A vida te entregou coisas dolorosas, ela fez isso com você. Agora cabe a você escolher que resposta você vai dar para a vida. E aqui existe um espaço de escolha, existe um espaço de liberdade, tá? A vida fez isso com você. A vida te magoou, te feriu. Mas o que você vai fazer com o que a vida fez para você? O que você vai responder? Você vai aceitar tudo isso e falar, não, eu sou uma perdedora mesmo, eu vou ficar aqui no chão, ou você vai lutar? Claro, você já está no estado de depressão. Mas filha, não entregue os pontos em nome de Jesus, porque você é uma vencedora em Cristo e você vai sair desse buraco em nome de Jesus. Deus vai te tirar desse poço, porque com Cristo você é mais forte do que você imagina. E a palavra que o padre leu hoje, Romanos 8:18, é para você. Eu tenho comigo, e compreendo, diz São Paulo, que os sofrimentos do tempo presente, nem merecem ser comparados com a glória que Deus vai revelar em nós. Claro, essa passagem diz da vida eterna, diz, mas diz também do tempo, tá? Do tempo da temporalidade.
Sabe, você está sofrendo. Mas se você for fiel a Deus, se você entregar sua vida a Deus, se você for uma mulher de oração, se você se refugiar em Deus, o que Deus está preparando para você nem merece ser comparado. Não vai poder nem ser comparado com a glória que Ele vai revelar, com aquilo que Ele vai fazer, com aquilo que Ele vai te dar, tá? Como eu disse, quando a gente está no sofrimento, a gente tem que ter algo com o que balizar o nosso sofrimento. Tudo bem, eu estou sofrendo aqui há 8 anos estudando nesse seminário, mas eu vou ser padre daqui a 1 ano. Tudo bem, eu estou sofrendo nessa faculdade, mas daqui a uns dias eu vou ser médico, professor, advogado, eu vou ter me formado em marketing, eu vou ser administrador, eu vou ser o contador, sabe? Olha para frente, saiba que Deus tem algo novo para a sua vida, filha. Para cada perda que nós sofremos, Deus tem algo novo para nos confiar. Para cada sofrimento que nos visita, para cada humilhação, Deus tem uma bênção para nos dar no lugar. Para cada morte, dor, perda que você tem, Deus tem algo novo que já está começando agora na sua vida e você ainda não percebeu. Como diz aquela passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículos 18, capítulo 43, versículos 18 e 19. Eis que eu estou fazendo coisas novas e já estão surgindo agora, e você ainda não percebeu. Eu abro um caminho no deserto, diz o Senhor. Deus já está fazendo algo novo na sua vida, mas agora você precisa escolher lutar. Independente do que a vida fez com você, escolha lutar. Escolha lutar. Escolha reagir, escolha rezar. Você não pode controlar o teu irmão que não quer falar com você, mas você pode controlar a sua vida. Sai desse chão, começa a rezar mais, começa a visitar o Santíssimo todo dia, começa a lutar, vem aqui na Canção Nova, vai fazer um encontro aí perto da sua casa. Você não tem o teu irmão e o teu sobrinho, mas você tem a tua irmãzinha e o teu pai. Sabe? Nem sempre é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá, mas faça o melhor com o que você tem nas mãos. Multiplique os talentos que você tem, filha. Faça o melhor com o que você tem nas mãos. Faça o melhor com a vida que Deus te deu. Faça o melhor com a vida que Deus te deu. Lute. É isso, filha. Gabi, eu não entendi quanto tempo falta. Você pode repetir, por gentileza? Sim. Está na hora do padre dar a bênção aqui. Eu agradeço demais a sua sintonia, a sua participação, tá? Vou dar a bênção já, vou chegar até mais aqui. Vou ficar aqui olhando para a câmera 1, que eu, dando a bênção aqui eu fico mais à vontade, abrange mais, né? E olha, estou muito feliz, viu, gente? Confesso que tem dias que é difícil aqui, tem uma luz, você que está em casa não pode ver, né? Tem uma luz bem forte em cima do padre, eu tenho o olho bem sensível, meu olho fica vermelho, parece que eu não durmo há anos, né? Irrita um pouco o meu olho, mas não tem jeito, televisão tem que ter luz, né? Hoje eu estou com o olho bem irritado. Se eu estava até me assistindo, eu vi com o olho tão vermelho, mas é a bendita dessa luz. Quando eu estou celebrando missa que não é pela TV, o pessoal da televisão que trabalha lá comigo sabe, eu celebro lá na nossa capela, eu peço até para desligar a luz. Mas é isso, estamos aqui. O padre então vai dar a bênção, abençoar você, a água que você apresenta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que você apresenta, sobre os objetos de cunho devocional que você apresenta. Permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Olha, você é convidado a curtir então o clipe lá da Doce Hóspede da Alma no YouTube. Tá bem bonito. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Reavive em nós o Teu poder. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo